E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender um período da história em que todo o poder ficava na mão de uma pessoa só. Já pensou nisso? Pois é, a gente vai desvendar o absolutismo, a época dos reis e rainhas que mandavam em tudo. Olha só o que a gente vai ver hoje. Primeiro, o que raios foi o absolutismo, né? Depois, de onde ele veio, como é que os reis conseguiram tanto poder assim e como essa era chegou ao fim. E para fechar com chave de ouro, tem aquele nosso quiz para testar a memória e uma pergunta para a gente conversar nos comentários. Bora lá? Beleza, então. Para começar, vamos direto ao ponto. Afinal de contas, o que foi esse tal de absolutismo? Pensa comigo. Imagina só se uma única pessoa pudesse decidir tudo. Tipo, tudo mesmo. Criar as leis, declarar guerra, dizer quem é culpado e quem é inocente, sem perguntar a opinião de mais ninguém. Loucura, né? Pois é, essa era a base do absolutismo. Então, para deixar bem claro, o absolutismo foi isso aí, um sistema de governo onde o poder todo, tipo o executivo, o legislativo e o judiciário, ficava concentrado numa pessoa só, o monarca. Ou seja, o rei ou a rainha era basicamente a lei em pessoa. Ele mandava e desmandava sem ter que dividir o poder com ninguém. E onde e quando essa história toda rolou? Bom, foi principalmente na Europa. A gente tem exemplos super famosos como a França e a Espanha. Isso aconteceu durante um período que a gente chama de Idade Moderna, ali entre os séculos XVI e XVIII. Foram uns bons 300 anos, viu? Tá, mas aí fica a pergunta. Como é que as coisas chegaram a esse ponto? Tipo, antes o poder era todo espalhado e, de repente, pá, concentrou tudo num rei só. Vamos entender agora como essa virada de chave aconteceu. Para entender a origem, a gente precisa olhar para trás, lá para a Idade Média. O sistema era o feudalismo. O poder era todo picotado, descentralizado. Tinha um monte de senhores feudais, e cada um era o rei do seu próprio pedaço de terra. Aí veio o absolutismo e virou tudo de cabeça para baixo. O poder que era espalhado se juntou todo nas mãos do rei, e todo mundo, de nobre a camponês, virou súdito desse rei. Foi uma mudança gigantesca. E o que causou essa mudança toda? Basicamente, o dinheiro. O comércio começou a bombar, as cidades cresceram e ficaram super importantes. Com isso, aquele poder dos senhores feudais, que era baseado na posse da terra, começou a perder força. E quem se aproveitou disso? O rei. Ele surgiu como uma figura forte e central que podia unificar tudo e botar ordem na casa. Certo, mas um rei com tanto poder assim não se sustenta sozinho, né? É como um prédio muito alto, precisa de pilares bem fortes para não cair. E aí, o que sustentava o poder do rei? Vamos descobrir? Olha que jogada de mestre. O poder do rei se baseava numa aliança de interesses. Pensa só, a burguesia, que era a galera do comércio, queria um país unificado, com as mesmas leis, a mesma moeda, para facilitar os negócios, sabe? Já a nobreza queria garantir suas terras e seus privilégios de sempre. E o rei? O rei prometia tudo isso para eles. Em troca, ele recebia apoio e grana para centralizar o poder. No fim, era um grande acordo onde todo mundo que importava saía ganhando. E na economia, a gente tinha um mercantilismo. Era o sistema econômico oficial do absolutismo. A regra do jogo era bem simples. A riqueza de um país era medida pela quantidade de ouro e prata que ele tinha nos cofres. Então o objetivo era acumular o máximo possível. E como se fazia isso? Vendendo muito para outros países e comprando o mínimo possível. O rei controlava tudo para garantir que o país dele ficasse cada vez mais rico. Agora, para fechar o pacote e deixar o poder do rei blindado, tinha a ideia do direito divino dos reis. E, gente, isso era poderoso. A teoria era que o rei não estava ali por acaso, não. Ele tinha sido escolhido por Deus para governar. Então, pensa bem, desobedecer ao rei era a mesma coisa que desobedecer ao próprio Deus. Isso dava uma autoridade para o cara que era, assim, praticamente inquestionável. Só que, nada dura para sempre. E o absolutismo também teve seu fim. Novas ideias começaram a pipocar por aí, e as pessoas passaram a se perguntar, peraí, será que ter uma pessoa só, com todo o poder, é a melhor ideia mesmo? E é aí que entram em cena os iluministas. Pensa nos caras que abalaram as estruturas. Filósofos como John Locke e Montesquieu chegaram com ideias que eram o oposto de tudo que o absolutismo defendia. Eles diziam que o poder tinha que ser dividido sim, e que todo mundo tinha direitos básicos. A ideia mais bombástica: o poder não vem de Deus, vem do povo. Essas ideias caíram como uma bomba no sistema absolutista. E essas ideias não ficaram só no papel, não. Elas viraram ação.
Primeiro, lá na Inglaterra, a Revolução Gloriosa já deu uma boa freada no poder do rei. Depois, no século XVIII, o iluminismo se espalhou com tudo pela Europa. E o golpe final, esse foi em 1789, com a Revolução Francesa. Ela não só cortou a cabeça do absolutismo na França, como serviu de inspiração para o mundo inteiro. Ufa, quanta coisa, hein? Mas e aí, será que ficou tudo na ponta da língua? Chegou a hora de testar. Bora pro nosso quiz. Primeira pergunta na tela. Super fácil. No absolutismo, como é que o poder passava de um governante para o outro? Valendo! Acertou quem disse sucessão hereditária. Isso mesmo, o poder era passado de pai para filho. Dentro da mesma família real, era o famoso sangue azul. Vamos para a segunda, agora sobre a grana da época. Qual era o modelo econômico do absolutismo? 5 segundinhos para pensar. E a resposta certa é mercantilismo. Aquela ideia de juntar ouro e prata para deixar o Estado cada vez mais rico. Lembra? E para fechar o nosso quiz, qual revolução é considerado o grande marco do fim do absolutismo na Europa? A última chance de acertar, hein? Mandou bem quem respondeu Revolução Francesa. Exatamente. Foi ela que virou a mesa de vez e espalhou as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade pelo mundo. Arrasaram no quiz, pessoal. Agora, a conversa continua e eu quero saber a opinião de vocês. A pergunta é a seguinte: qual rei ou rainha absolutista mais te impressiona? Tipo Luís XIV, o rei Sol lá da França, ou algum outro? Quero saber quem é e principalmente por quê. Deixa aí nos comentários que eu quero muito ler. É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido essa viagem pela era do absolutismo. Se você gostou e aprendeu algo novo, já sabe, né? Segue o canal, ativa o sininho para não perder nada e deixa aquele like para dar uma força. Valeu demais pela companhia e a gente se vê na próxima.